estamos entrevistando Franco Baruzelli. Nós estávamos falando do Intec, que é o meu xodó, né? E acho que de Araçatuba também. Como é que surgiu o Intec, seu Franco? Arthur, Vossa Senhoria sabe que muitos desejos o ser humano tem, mas completá-los todos não dá. Sim. Tinha na cabeça que precisava um instrumento diferente da educação curricular para injetar ideias e visões novas. Novas no sentido da liberdade contra a ditadura, da democracia contra a ditadura, da constituinte livre e soberana contra a ditadura, que são os instrumentos que estão permitindo uma vida normal, tranquila, participativa, construtiva, na liberdade. Bom, posto isso, era o desejo de criar, mas como? Foi acidental a possibilidade de, certo? Aí na rua que desce Duque de Caxias, tem um jornal, era o jornal de Jeremias. Tribuna do Noroeste. Isso. O Jeremias era o meu grande amigo com o qual batia grandes papos. E na frente desse jornal tinha uma feira. Feira livre, que vendia legumes, frutas. Vendia tudo, mas era plantada em cima de tábuas e de madeira, não madeira de lei. E era, desculpe a palavra, Arturo, uma indecência. Indecência. Mamma mia, o próprio Jeremias me falava, isso aí é uma criação de ratos e de barata. Se você tirando isso aí, você fazia uma coisa nova aqui para Araçatuba. Falei, fui falar com o prefeito, que João naquele Cuiabano. tempo era o João Cuiabano. E ele escutou, disse, tirar essa coisa lá não faz mal para Araçatuba. Não entendi bem o que você quer fazer, mas deixa correr isso. Falei, não tem problema, senhor João. Tira, e não quero isso para mim, não. Isso pode ser dado para o Intec por 40 anos, 30 anos, para que sirva de instrumento de difusão cultural, de variação, de teatro, de cinefórum, de arte, de cultura, de estrutura, etc, etc, etc. E também com um bar bonito, certo? O bar do Intec, onde o pessoal se reunia para bater papo e mas fora de ir no bar só para encher a cara, certo? Isso posto, o Cuiabano topou, certo? Aprovaram a lei na Câmara, não é? Aliás, a lei foi aprovada por decorrência de tempo, para não criar problemas e perigos. E se foi feita uma lei que cedia para o Intec, entidades civis sem fins lucrativos, que podia ocupar e construir lá, por conta dela. Muito bem. Mas de onde veio o dinheiro? Antes de vir o dinheiro, foi a limpeza que a prefeitura fez daquela coisa lá. Depois, foi feito um projeto em cima que eu mandei para amigos lá na Alemanha. E eles, analisando o projeto, e financiaremos. Veio o dinheiro. Aí um particular que você não sabe, acho que o povo não sabe. O prefeito me falou, ixi, mas com essa crise econômica que tem aqui e com essas dívidas da prefeitura, eu não tenho pedreiro que vai varrer rua porque não tenho nada para fazer. Faz o seguinte, se você me dá nas etapas o dinheiro que vem de fora, eu construo isso. Não é? Falei, mas não tenho nenhuma dificuldade, papai, não preciso contratar empresa nenhuma. Então foi a prefeitura que construiu? Com o dinheiro que eu dava pontualmente em cada etapa. E qual era a sua função lá no Intec? Lá no Intec? O senhor era presidente. Presidente, orientador, resistência e resistente, porque eu dava aula na faculdade para ganhar um dinheirinho, que lá eu não ganhava nada. E tocava. Mas o senhor disse que tinha que manter de pé, o senhor me falou assim, eu tinha lá que manter de pé o que pus de pé.
Foi isso, né? Ah, bom, uma coisa dessa que não tem financiamentos extras internos do país, que não cobra também de ninguém, nem no CTA, nem no CTP, nem no CTI, nem no INTEC, certo? Se cobrava só no INTEC a entrada do teatro, porque o teatro que vinha de fora, de São Paulo, do Rio, tinha que ser pago o pessoal, né? Etc. Mas, então... Diz que as grandes revoluções de ideias aconteciam no barzinho do INTEC. Eu, inclusive, frequentei algumas vezes. E as revoluções culturais, a dona Mildred não ajudou bastante também? As coisas que aconteceram no INTEC são longas, compridas e tantas, certo? A Hildred tinha a escolinha de pintura, meus 3 filhos passaram por lá. Eu percebi que este momento é um momento positivo pela inteligência e pela criatividade da criança. E ela, a um certo ponto, coitada, não sabia nem mais, porque esta sala é sua. Pronto. E ficou. E ela fez diferença. Se fez a diferença. O senhor se define como humanista cristão, mas era taxado de comunista, não era? Quem combate a ditadura é sempre taxado de alguma coisa. Quem me taxou de comunista, se não fosse um grande intelectual, os intelectuais não fazem isso, nem sabia bem o que era comunismo. Eu sabia porque na filosofia analisei bem a estrutura de Marx, o pensamento de Marx e de Engels, o pensamento do Desmarques. É um pensamento filosófico o deles. Nunca apoiei o comunismo soviético, nem o comunismo teórico, que a minha visão era outra. A minha visão era o humanismo cristão. Então, em 1973, sua casa e o INTEC foram invadidos pelos agentes do DOI-CODE, que o senhor chama de central de tortura, pelos agentes do DOI-CODE, por militares e delegados. Se o senhor não era comunista, o que é que eles queriam? Diz que houve um interrogatório de 7 horas. Tem uma frase, não sei de que autor, não me lembro agora, que diz o seguinte: fala dele que ele pode acabar de virar o que não é. É comunista, mas que raio de comunismo é pegar no DOPS, no sistema do ICODE, etc. É comunista. Eles caçavam comunismos, porque eles caçavam aqueles que podiam representar uma oposição à ditadura. Então, nessas 7 horas de interrogatório, o que eles queriam era descobrir se o senhor era ou não comunista? Se não ajudou isso, se não ajudou aquilo, se aqui não passou o PCdoB, se aqui não passou isso, não passou aquilo. Mas se passou. Eu não pergunto a identidade ideológica de ninguém. Quantas vezes o senhor foi preso? Isso é um problema. Depende dos tempos. Dependendo dos tempos, acho que umas 10 ou 15 vezes. Umas 10 ou 15 vezes. Mas, inclusive, o senhor foi levado para o DOPS, né? Fui levado para o DOPS e tudo mais. Quem quer assumir a consciência humana e cristã de resistir àquilo que não é liberdade, aquilo que não é constitucional, aquilo que não é humano, aquilo que não é capacidade de construção de uma democracia, ele sabe que corre risco. Era uma ameaça para a ditadura. O senhor era uma ameaça para a ditadura. Não foi uma grande ameaça, mas fiz o que eu pude. Fiz o que pude para ameaçar. Eu perguntei, inclusive, para ele sobre se foi torturado. E ele pediu para não falar desse assunto porque a família fica chateada e ele mesmo fica triste. Então nós vamos respeitar. Nesse mesmo ano, em 1973, o senhor se mudou para a Itália com a família. Por que é que vocês foram para a Itália? A situação e a posição da ditadura estava ficando extrema, radical, torturadora, matadora, eliminadora em quantidade, sem pedir licença para ninguém. Eu sabia disso.
Mas é isso que se enfrenta, né? No contrário, se você não diz nada, não fala nada, não constrói nada, não explica nada, não diz claramente que você é contra essa ditadura, a ditadura não te considera. Isso é mais humanidade. Não, mas aí houve uma coisa, mandaram um recado para o senhor. Não foi... Eu sabia que isso ia acontecer, mas não aceitava que acontecesse. O recado depois da invasão do Intec, depois do interrogatório de 7 horas, depois de me pegar todos os mestres, os professores, os técnicos, lá em cima no CTA, no CTP, no CTI, e aqui no Intec também, pôr todo mundo com as mãos na parede e papapá. Eles pensavam que aqui era um depósito de arma para todos os grupos militares contra a ditadura, não sei o que eles pensavam. Achavam que o senhor recebia dinheiro da Rússia, de Cuba, não tinha uma coisa? Bom, mas isso aí eram denúncias que não partiam deles, entravam de fora essa informação, certo? Aliás, lá em São Paulo tem um livro desse tamanho que é tudo o que a polícia, o DOPSO aí registrando de denúncias contra mim. Uma delas diz que antes de ir para o Brasil, eu fui na Rússia, depois fui em Cuba, depois peguei o dinheiro de Cuba para vir para cá. Mas eu quero saber por que o senhor saiu em 73. O que é que o senhor ouviu? Um delegado mandou avisar. Em Araçatuba tinha um delegado regional muito inteligente, muito honesto e muito competente. Tenho que dizer isso dele. Ele informou um pessoal, até uma freira, que avisasse que se ficava aqui... Seria eliminado. Seria eliminado. Mas e como é que isso vazou? Parece que alguém foi torturado e teve que dizer que o senhor tinha relação com ele. Quando um indivíduo é torturado e sabia daquilo que eu fazia e dizia e sempre usava o nome Franco Baruzelli. Debaixo de tortura, se não tem mais o controle absoluto. Então, mas usava para falar o quê? Que era seu amigo e isso era o suficiente? Não, usava que era meu amigo e também disse que eu apoiava o PCdoB, certo? Porque, não vou entrar em pormenores. Tudo bem. É que não era tão burro de não saber que eu corria um perigo mortal nessa história toda, como tantos correram, etc. Muito bem, não é problema. Eu não participava em nenhum grupo terrorista, num grupo de resistência a grupo armado. Sim. Por quê? Porque era uma coisa triste demais para mim, que tinha vivido de 40 a 45 a guerra na Itália, certo? E vivi também a guerra da resistência democrática dos partisãos, de pensar que eles aqui, sem recursos, sem apoio, sem saber manobrar armas, nada, etc., etc., tendo uma certa estratégia mental, mas nem tendo um país ao lado que apoiasse a resistência militar brasileira, a resistência democrática brasileira, podiam fazer alguma coisa contra essa ditadura. Mas fizeram assim. Muitos, o sacrifício da vida deles e este sacrifício dessas vidas ajudou o avanço. O senhor foi para a Itália e ficou 2 anos. Eu imagino que para sua família tenha sido muito difícil ficar aqui quando o senhor era taxado de comunista numa época de caça às bruxas. Voltou por quê? A família não teria preferido ficar lá? Primeiro, voltei porque aquele pouco que eu tinha feito devia continuar ainda. O meu Intec, o meu CTA, o meu CTP, o meu CTI, os sindicatos, as cooperativas. E eu, sem me elogiar, que não estou valendo nada, mas eu era um pouquinho o animador de tudo. Eu sei, o que eu quero saber, essa família quis ficar lá ou quis voltar? Quiseram voltar. Quiseram voltar. Eita, os meninos também. Queriam voltar. Eles falaram assim, essa Itália boa, ama o Brasil, ama o Brasil. Sobretudo as crianças que não tiveram o conhecimento de que é um período de ditadura de 21, 22 anos, que foi um grande sofrimento para o Brasil e para o povo brasileiro, né?
Questão de Opinião volta já.